Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath. Hoje eu venho com uma dica muito especial de uma série documental da Globoplay, que se chama Lei da Selva, a história do jogo do bicho. Sim, o jogo do bicho, ele é legal, e aqui a gente vai acompanhar em 4 episódios como que surgiu esse jogo tão popular e como ele acaba fazendo conexão ali com o carnaval, o futebol, os crimes, as milícias. Tudo isso muito bem narrado por Marcelo Adnet. Quer saber um pouquinho mais? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. O documentário que estreou agora no final de abril é do Canal Brasil e está na sua íntegra lá na Globoplay para a gente acompanhar em episódios de em torno 40 e 50 minutos, essa história que é muito espetacular e que é muito brasileira. Infelizmente e felizmente a gente enxerga muito das nossas raízes, muito do que o Brasil é nessa história tão peculiar que é o surgimento do jogo do bicho. Não é tão fácil assim jogar o jogo do bicho, é muito estranho, eu nunca joguei, mas é tão comum que provavelmente você jogou, já fez ali uma fezinha para sua avó, os seus tios, já viu gente oferecendo na rua, de tão normal que é esse jogo de azar. E é isso que a gente acompanha, é isso que a gente descobre um pouco mais no documentário. Ele foi gravado durante a pandemia e por isso a gente acompanha isoladamente vários pesquisadores, historiadores, a gente tem acesso a muitos arquivos, a muitas imagens de época e vai fazendo essa narrativa para a gente do que é, do que foi e do que agora representa o jogo do bicho. É uma narrativa que se mescla com a história do Rio de Janeiro e eu simplesmente fiquei chocada, encantada e indignada com tudo o que ele vai nos apresentando. Quem dirigiu foi o Pedro Asberg e ele vai contando muito bem essa história. No primeiro episódio a gente tem o surgimento do jogo do bicho, que por incrível que pareça, foi criado para ajudar o Jardim do Rio de Janeiro. Tem toda uma relação ali de como ele era algo muito simplório, quase infantil, né, com as imagens dos bichos ali do próprio zoológico, o quanto aquilo representava uma certa inocência e depois como foi se espalhando por todo o Rio de Janeiro. Eu acho que realmente é isso que vai nos encantando ao longo dos episódios, exatamente por conta desse primeiro, mostrando toda a inocência, toda a malandragem carioca de como esse jogo surgiu. A gente também passa ali como esses banqueiros do jogo do bicho acabaram ajudando as escolas de samba do Rio de Janeiro, ajudando os times de futebol, né? Sempre pensando que, tipo, ok, é um crime? É um crime. Foi proibido? Foi, mas eles estão ajudando, né? Isso vai te embalando para o segundo episódio, que mostra mesmo como eles acabaram sendo figuras, né? Esses bicheiros acabaram sendo muito populares, estando ali, sendo representados nas novelas, nos filmes durante os anos 70, 80, e como eles foram construindo o Carnaval do Rio. É encantador, é terrivelmente encantador. E aí a gente vai entrando nas coisas que foram realmente afundando, né, e mostrando que a partir do momento em que tu vai criminalizar um jogo que foi tão popular e que estava tão ali ligado
e sendo mencionado como a loteria do povo, né? Que era um momento onde a população ia lá, fazia a sua fezinha, era um momento, né, divertido, de esperança de que pudesse ganhar alguma coisa, acabou virando algo ilegal, como tudo que é popular acaba se tornando. Principalmente ali no começo de 1900, quando a gente está passando ali pelo processo da abolição, a gente tem toda a questão do branqueamento da população, de realmente criminalizar coisas que eram vistas como dos negros, né, onde estava ali colocado à margem da sociedade, e o jogo do bicho foi tratado assim. E a partir do momento em que o jogo do bicho, ali durante os anos 60, eles acabam tendo algumas correlações com a máfia italiana, com a organização da máfia italiana, e pegando alguns, digamos, algumas dicas deles, isso vai fazendo com que o Rio de Janeiro se divida e esses locais eles acabem sendo disputados por esses banqueiros do bicho, né? Então a violência começa a realmente ser visível, né? Está ali agora conectado diretamente com o jogo do bicho. A gente tem a relação com as drogas, com as armas, a relação ali também eles mostram um pouquinho durante o período da ditadura militar, e quando no terceiro episódio a gente vê ali como algum desses grandes bicheiros acabam sendo presos, e a gente tem a disputa de novo de território e disputa por quem vai tomar conta no lugar deles, né? Digamos, os parentes, os filhos. E isso acabou gerando muitas mortes, muitos sequestros, foi bem caótico, né? Tem também a relação ali com as maquininhas de caça-níquel, com a milícia, e ele vai adentrando nessa parte política muito forte no último episódio, e como algo tão inocente acabou se tornando algo tão criminoso e perigoso. É interessante a gente conhecer essa história, porque a gente acaba vendo muito daquilo que a gente vê todo dia, e é muito real, a gente compreende muito bem essa história. A partir do jogo do bicho, como essa linha central de narrativa, a gente vai descobrindo também a história do Brasil nesses últimos 130 anos. Como eu disse, o Adnet é o narrador. Eu demorei para descobrir que era ele, só depois que eu fui pesquisar, porque ele tá com uma voz não tão marcante, né, como às vezes é característico de alguns dos seus personagens, e ele vai dando digamos, uma gracinha, né? Ele vai dando, às vezes, um momento assim que a gente pode respirar, porque as histórias são bem pesadas, principalmente depois do segundo episódio, principalmente no último episódio. E ele dá esse momento de respiro para a gente que está acompanhando. É interessante descobrir que o Adnet, a sua monografia, né, do jornalismo, quando ele fez a faculdade, foi sobre o jogo do bicho. Então, a gente compreende, a gente sente que ele realmente conhece o assunto. E os convidados que vão nos contando, né, tem juiz, político, historiador, pesquisador, tem carnavalesco, eles vão nos contando sobre a paixão que foi e que ainda é o jogo do bicho, né, e como ele acabou corrompendo e sendo corrompido por tudo o que está em volta. É muito interessante, aconselho vocês a assistirem, passa muito rápido, apesar de ser 4 episódios de quase 50 minutos cada um, vocês vão gostar, vocês vão compreender muito bem o que acontece neste mundão que é o Brasil. Se vocês já viram, me contem aqui nos comentários, se vocês vão assistir também aqui, me deixem a sua opinião.
se inscreva e deixa o likezinho aqui para ajudar a gente, que eu sempre trago dicas de documentários diferentes que ninguém tá falando, e esse é um deles e ele é muito bom.